para você. O que diferencia quem acontece de quem faz acontecer? Ao meu ver, existem as opções, ao passo que existem as oportunidades. A possibilidade de testar todas as minhas vontades. Ir e voltar, tentar e parar, errando e acertando numa busca não linear. Entendendo que o processo de saber o que eu quero precisa ser meu, nítido, impiedosamente intrínseco com as verdades do meu coração, onde importa somente uma única opinião, a minha. Eu sei, dá medo, falar com uma mulher que sabe sobre a sua potência. É incrível como o fato de eu ser assertiva, decidida, facilmente é confundido com soberba, arrogância ou prepotência. Mas se fosse um cara falando, seria diferente. Afinal, um líder nato que fala alto, agindo naturalmente. Tem dias em que eu me sinto dormente. São tantas as pancadas nessa minha caminhada que tem vezes que nem dói. Melhor ficar calada. Esse pensamento dura 1, 2, 3 badaladas. Calada. Encontrei nas rimas e melodias o propósito para ser quem eu sou. No exercício de recordar, sei quem foi olho no olho e também quem duvidou. Me afaga pensar que estou perfeitamente predestinada. Não que isso me tire o sabor da escolha. Eu jogo areia, bato a massa, faço a estrada, a caminhada, criadora e contadora das minhas próprias histórias. Repudio qualquer tipo de submissão, mas escolho servir ao sol, a minha única exceção, já que brilhar é essência nata, herdada, composição. E eu sigo nessa a fim de queimar quem tentar bloquear o meu início, meio ou chegada. Estrategista, flecheira, organizada, disciplinada, ocupo todos os espaços que eu quero no meu ritmo e ninguém me para. Sabendo que eu sou filha de Zumbi e o orgulho de Dandara. O nome dessa poesia é Composição. E todas as vezes que eu a recito, eu reflito sobre como que eu cheguei até aqui. Eu sou nascida em Manaus, Amazonas, do bairro da Cidade Nova 2, Zona Norte, mas há mais de 10 anos eu sou radicada na cidade de Belém do Pará. Eu sou muito, muito, muito mesmo orgulhosa de ser uma semente que germinou deste e neste território, filha da Amazônia brasileira, das águas do Rio Negro e do Rio Guajará. Eu venho de uma família ramificada, de Coari, a Vila Amazônia, em Parintins, uma família onde o estudo, o esforço e o trabalho sempre foram colocados como as únicas opções de uma possível melhoria de vida. E quando eu penso em vida, quando eu penso na minha vida, uma vida em que eu tive privilégios contados nos dedos, eu afirmo que um dos meus maiores privilégios foi que eu pude estudar. E porque eu pude estudar, eu pude escolher. E eu escolhi ser artista. Eu escolhi ser uma artista da palavra, seja ela escrita, rimada ou cantada. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no poder da escolha. E através do meu trabalho artístico, do meu propósito, eu luto para que a minha comunidade, a comunidade que se identifica comigo, as minhas pares e os meus pares, concebam e tenham acesso às escolhas. As escolhas, elas só são possíveis a partir da disponibilidade de possibilidades, de opções. Sem esse fluxo, sem essa reciprocidade, não existe escolha. Existe condição, imposição, obrigação. E num mundo onde não há escolha,
não há justiça. A maioria das minhas realizações, desde a infância, elas se organizaram e aconteceram de forma muito subversiva, quase que como uma implicância contra tudo e contra todos, porque estruturalmente eu tive que conviver e ainda convivo com um mundo que me repele, que me afasta e que historicamente carrega o vício de me dizer não. Isso não é para você, você não pertence a esse lugar. Então, qual é o meu lugar? Conviver com esses nãos me gerou muita revolta, me gerou muita raiva. Eu uso dessa raiva como um dos meus principais combustíveis. Conviver com esses nãos também formou a minha composição, porque desde cedo eu fui apresentada ao significado da palavra subestimada, que de uma forma bem simples significa que ninguém bota fé em você. Pois bem, aqui entre nós, pessoas subestimadas, eu acredito que a gente tenha duas opções. A primeira, desistir, afinal, ninguém acredita em você mesmo, né? Então, é sobre. E a segunda é desapontar. Bom, diante dessas poucas opções, eu escolhi desapontar. Eu escolho ser um desapontamento diário para um mundo que, desde que eu cheguei, anunciou baixíssimas expectativas sobre mim, sobre quem eu poderia ser, sobre o que eu conseguiria conquistar, sobre o que eu deveria desejar. Um mundo que insiste em dizer: você não pertence a esse lugar. Então, qual é o meu lugar? O meu lugar é esse que eu piso. O meu lugar está em mim, não importa aonde eu esteja. O meu lugar é fundamental para a minha composição. Eu sou a Ana Suave, mulher negra, MC da Amazônia. Ser deste lugar foi e é fundamental para a formação do meu caráter, para a minha visão crítica do mundo, para a criação dos meus anticorpos frente a uma sociedade muito racista com pessoas negras, com pessoas indígenas, uma sociedade transfóbica, gordofóbica, capacitista, machista e também xenofóbica. Uma sociedade que diz amar e proteger a Amazônia, ao passo que extermina, silencia e invisibiliza quem, de fato, é da Amazônia e quem sustenta, na prática, na intelectualidade, na criatividade e na inteligência ancestral esse território. Uma sociedade que reduz as nossas opções e que nos convida ao embarque para fora do nosso lugar. Existe uma lista extensa que impede e atrasa o processo de criação de uma autoestima e de um orgulho, de uma noção de pertencimento de pessoas da região norte. E, na minha opinião, para a gente reverter essa situação, a gente precisa, obviamente, conhecer a nossa história, mas a gente precisa ser apresentados a uma outra versão da nossa história, uma versão com inspirações positivas, com as nossas lideranças, com os guardiões e guardiões desse lugar, que são as pessoas que mantêm essa floresta em pé. E, para além disso, a gente precisa limpar os nossos olhares, ampliar nossa mente, resetar o nosso algoritmo e saudar em vida, na contemporaneidade, no presente e no hoje, aquelas e aqueles que estão fazendo a revolução e o processo de retomada da Amazônia por e para pessoas da Amazônia. Muito obrigada, Tete.
Ok. Diz que me entende, mas me quer sem reação, aguentando essa merda com a corda entre os dentes. A raiva é tendência, mas tive que ter paciência. E se hoje eu tenho um diploma, o curso foi sobrevivência. É a volta dos que não foram, me fingi de morta mesmo e aguentei os desaforos. Zero plano, agente dupla infiltrada, pega todos os teus acessos, não é roubo, é retomada. Se não sou eu quem vai fazer a revolução, bota o punho pro alto e tira os teus pés do chão com a visão que todo mundo tem um preço, e se eu pago com a minha vida, então me pague o que eu mereço. Eu e você somos a prova viva. Ter dinheiro não é ter talento, já que tu compra os acessos e eu vendo o pertencimento. E não vem dizer que sabe o que eu sinto. Nós nunca fomos iguais e você sabe bem que isso é verdade, mas entendo que é difícil abrir mão da vaidade. Pode até ter atenção, mas não vai ter a minha piedade. Essa base é de sangria e o meu campo é pro abate. Não tão ruim quanto tu achas, nem tão boa quanto pensas. Depende de quem fala, depende de quem vença. Tão ruim quanto tu achas e tão boa quanto pensas. Depende de quem fala. Diz que me entende, mas me quer sem reação, aguentando essa merda com a corda entre os dentes. A raiva é tendência, mas tive que ter paciência. E se hoje eu tenho um diploma, o curso foi sobrevivência. É a volta dos que não foram, me fingi de morta mesmo e aguentei os desaforos. Zero plano, agente dupla infiltrada, pega todos os teus acessos, né, roubo? Se eu sou o fruto do meio, tu tá reclamando de quê? Meu menu só serve veneno e foi você quem quis comer. Anseio por esse momento como quem tem muita fome. Pode até me odiar, mas não vai esquecer meu nome. Nunca chame de agressão, que é direito de resposta. Hoje eu tô pra revanche, porque eu acordei disposta. Geralmente dá preguiça ter que desenhar o óbvio, lição. Além de falta dom, te falta ódio sem noção. Emocionada, gente omissa, mica calada. É valente só pelas costas das palavras. Quer conselho, tem que comprar. Quer meu tempo, vai ter que pagar. Já que pra mim nada de graça, eu não inventei, eu fui ensinada. Não tão ruim quanto tu achas, nem tão boa quanto pensas. Depende de quem fala. Tão ruim quanto tu achas e tão boa quanto pensas. Depende de quem fala, depende de quem diz que me entende, mas me quer sem reação, aguentando essa merda com a corda entre os dentes. A raiva é tendência, mas tive que ter paciência. E se hoje eu tenho um diploma, o curso foi sobrevivência. É a volta dos que não foram, me fingi de morta mesmo e aguentei os desaforos. Zero plano, agente dupla infiltrada, pega todos os teus acessos, né, roubo, é retomada.